Ok, agora a gente chegou na parte prática do curso. Agora a gente vai realmente começar a praticar a pronúncia e agora eu vou te explicar como você deve treiná-la. E tem 6 passos importantes que você deve fazer: ouvir, imitar, controlar, corrigir, verificar e soltar. Vou explicar cada passo um por um. Primeiro, você precisa ouvir a pronúncia correta. Isso pode parecer óbvio, mas infelizmente muita gente não faz isso. Muita gente simplesmente inventa a sua própria pronúncia. O primeiro jeito, que é o mais divertido e o mais interessante, provavelmente para muitos, é pegar a pronúncia do idioma nativo de CDs de filmes e de músicas. CDs podem ser de cursos de idiomas, filmes e seriados existem geralmente no idioma original com legenda, sem legenda, dublado, não dublado, etc. Eu recomendo pegar os filmes que não são dublados e que têm legendas tanto em português como no inglês. E você pode fazer exercícios com os dois. E logo tem as músicas. Músicas também existem as letras. Geralmente, se você digitar no Google o nome de uma música e logo lyrics em inglês, Lyrics, o letras, você vai achar as letras de quase todas as canções. E assim você também pode imitar a pronúncia e verificar quais são mesmo as palavras que você está ouvindo. Porque muitas vezes os músicos engolem palavras cantam ou falam, no caso de rap, muito rapidamente. Uma coisa que já expliquei no curso por e-mail é que é importante que você tem um modelo de pronúncia onde os oradores falem rapidamente. Isso é importante porque intuitivamente a gente geralmente acha que é melhor praticar com CD onde os oradores falem devagar. Parece fazer sentido, né? Porque para um iniciante é mais fácil entender desse jeito. O problema é que isso é mais um daqueles exercícios que não tem nada a ver com a vida real. E logo quando você encontra um nativo, você vai entender pouca coisa, porque ele não fala tão devagar como os oradores no CD. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a aprender espanhol. Eu estudei por algum tempo e logo encontrei alguns amigos do Equador e não entendi nada. Então logo eu voltei na livraria e comprei um outro curso onde no CD os oradores falaram muito rapidamente, exatamente como os latinos falam no Panamá, na Colômbia, onde as pessoas falam muito rapidamente. E no CD era assim, me acostumei com o som muito rapidamente, muito facilmente. E da próxima vez que eu encontrei os amigos do Equador, eu entendi muito melhor o que eles estavam falando. Porque aí eu já estava acostumado com o jeito deles de falar. Logo tem uma técnica que é muito fantástica. Você pode baixar um programa chamado VLC Media Player. É um programa que reproduz áudios, vídeos, qualquer formato. É realmente o melhor programa para assistir filmes e seriados, porque além de poder mexer com as legendas, você pode tirar a legenda, colocar a legenda, sincronizar a legenda, etc. Você também pode diminuir ou aumentar a velocidade de um filme ou de um áudio, de qualquer coisa que você está ouvindo. Então, utilize material onde os oradores falam rapidamente, como na vida real. Por isso eu acho seriados geralmente são muito bons, porque muitas vezes seriados mostram cenas da vida cotidiana, da vida real, como as pessoas realmente vivem e conversam no país onde o seriado foi gravado. Agora, se você encontra uma cena que você não entende porque é rápido demais, você pode pegar o VLC Media Player e você pode baixá-lo grátis se você digitar no Google VLC Media Player, e você pode aumentar ou diminuir a velocidade de qualquer áudio que você está ouvindo. Vou mostrar aqui, esse é o programa com esse símbolo. Se você ver esse símbolo, você sabe que você está na página certa. É só clicar em Playback e aqui você pode aumentar ou diminuir a velocidade. Deve ter um menu em português também, se você baixar o programa em português. A segunda coisa que é importante quando você ouve a pronúncia de nativos é que você presta atenção no som de cada palavra, palavra por palavra. E tem vários recursos para fazer isso. O primeiro recurso é Google Translate. O Google Translate realmente tem a possibilidade de clicar em cada palavra que você digita e ouvir a pronúncia, ouvir a palavra, como ela deve ser pronunciada. Um recurso melhor ainda são os dicionários online. Meu exemplo favorito é o Merriam-Webster para a pronúncia americana e o Cambridge para a pronúncia britânica. Então, por exemplo, você pode digitar Merriam-Webster e já o primeiro resultado é aquele dicionário. Então vamos supor que você está procurando a pronúncia da palavra fluência. Aí aparece a palavra e ao lado da palavra um botão com o símbolo de um alto-falante que você pode clicar. Fluency.
Mais um recurso fantástico é o I Am Translator. É um recurso em 24 idiomas diferentes que tem tradutor, tem um dicionário, tem a pronúncia de palavras em 10 idiomas diferentes. Realmente fantástico. O link é iamtranslator.net. E o terceiro jeito de ouvir as palavras e a pronúncia perfeita é ouvir cada som individualmente e depois no contexto das palavras. E simplesmente não tem recurso melhor do que o curso do Adi sobre a pronúncia. Se ele não tivesse feito esse curso, eu teria que fazê-lo, mas como ele já fez um trabalho tão fantástico, eu realmente recomendo muito trabalhar com esse curso que o Adi criou, porque assim você realmente pode analisar o idioma em todos os detalhes. Você lembra ainda quando a gente falou das unidades de som? É isso que o curso do Adi realmente vai muito a fundo e é por isso que ele simplesmente não tem preço, esse curso é fantástico. O segundo passo depois de ouvir a pronúncia perfeita é realmente imitá-la, porque quando eu estudei português e espanhol, indonésio, japonês e outros idiomas, eu geralmente tinha um CD para poder imitar a fonética e o som de cada palavra em todos os detalhes. E assim eu podia comparar a minha pronúncia com aquela dos nativos e corrigir cada palavra até eu estava satisfeito com o som, comparando a minha pronúncia com a pronúncia dos nativos. E o problema é que, como eu já mencionei, muita gente inventa a sua própria pronúncia ou simplesmente pronuncia as palavras num outro idioma do mesmo jeito que faria em português, e é isso que causa muitos dos problemas. Uma coisa que realmente pode ajudar com esse processo é o alfabeto fonético, porque cada palavra pode ser escrito do jeito normal, como você vai achar a palavra no dicionário, e com um alfabeto fonético. Se a gente for escrever a palavra explain, por exemplo, em inglês, a palavra fica assim, E-X-P-L-A-I-N. Agora, se a gente for escrever uma palavra em português para ela ser pronunciada do mesmo jeito, provavelmente a gente ia escrever mais ou menos assim. Infelizmente isso não existe, ninguém escreve as palavras assim, senão com o alfabeto fonético, que é essa terceira palavra que você pode ver aqui. É um standard internacional e é importante saber mais ou menos como ele funciona, porque assim você pode aprender qualquer idioma e também, independente do seu país de origem, você pode sempre ver em qualquer dicionário qualquer palavra e imediatamente você vai saber como pronunciá-la. Então, eu recomendo ler um pouco sobre o alfabeto fonético na Wikipédia. O terceiro passo depois de ouvir a pronúncia e imitá-la é ter um certo controle de qualidade, para realmente ter certeza que você pronunciou tudo corretamente. E isso é tão importante por causa de um efeito chamado mielinização. Olha, cada pensamento que passa pela sua cabeça repetidamente fica praticamente cimentado no seu cérebro. Ou seja, uma conexão neural é formada e em seguida reforçada. E o processo de fortalecimento das conexões neurológicas é chamado de mielinização. E essas conexões podem tornar-se tão fortes que é praticamente impossível de quebrá-los. E é por isso que você precisa ser muito cuidadoso para não aprender nada de errado. Porque, olha, a sua mente não sabe se tudo que você está estudando está certo ou errado. Ela apenas grava tudo sem questioná-lo. E é por isso que eu falei que a nossa mente funciona como um disco rígido. Ou seja, qualquer informação que você joga nela será gravada. E aqui está o problema. Digamos que você tenha aprendido alguma coisa errada, por exemplo, um erro de pronúncia. Cada vez que você repete esse erro, ele fica mais cimentado no seu cérebro e mais difícil de corrigir. Vou te dar um exemplo. Um dos erros mais comuns que muitos dos meus alunos brasileiros fazem quando aprendem inglês é pronunciar todos os vogais, porque no inglês tem muitos vogais que são mudos, porém a grande maioria dos alunos brasileiros tem o costume de pronunciá-los todos, simplesmente porque no português é assim. A palavra house para casa, por exemplo, é pronunciado house, mas no final da palavra tem um E e esse E é mudo. Mas muitos brasileiros falam house, pronunciando esse vogal no final da palavra, porque em português seria assim e vogais geralmente não são mudos. E o perigo está na mielinização, ou seja, uma vez que um aluno pronunciou a palavra de uma forma errada suficientes vezes, será muito difícil de corrigir o erro, pois a conexão neurônica já está muito forte por causa do processo chamado mielinização. O que acontece é o seguinte, vamos supor que esse aluno achou um bom professor que lhe explica a pronúncia correta e o cérebro do aluno vai formar uma nova conexão entre os neurônios para essa nova
pronúncia que está correta. Mas, como sabemos, novas conexões neurais são fracas e frágeis ainda. Ao mesmo tempo, a pronúncia errada já tem uma conexão muito forte estabelecida porque foi repetida tantas vezes que ela fica praticamente cimentada no cérebro. E por isso, na hora de falar inglês, a pronúncia errada sempre vai surgir primeiro na mente do aluno. Na verdade, pensamentos não são nada além de impulsos eletrônicos que viajam de uma célula cerebral para outra, ou seja, de um neurônio para outro. E impulsos eletrônicos sempre escolhem o caminho de menor resistência. É uma coisa que a gente aprendeu na aula básica de física na escola. No caso do nosso exemplo acima, o impulso eletrônico, o pensamento, sempre vai escolher a conexão antiga. Essa conexão é mais antiga e mais forte e, por isso, há menos resistência. E isso significa que, uma vez que você tem um mau hábito, uma vez que você tenha aprendido alguma coisa que está errada, você vai ter que fazer revisão da informação correta com bastante frequência para criar uma nova conexão neurônica mais forte do que aquela antiga que está errada. Ou seja, quebrar o mau hábito dá mais trabalho do que aprender uma coisa nova. E não apenas na área de idiomas, na verdade, a mesma coisa se dá com todos os maus hábitos. E é por isso que ser iniciante pode até ser uma vantagem. Ser iniciante, começar a aprender um idioma com um bom método, pode ser muito melhor do que já ter aprendido muitas coisas erradas com o método tradicional e depois querer trocar. Porque o iniciante ainda não tem maus hábitos. Eu sempre falo, muito mais fácil desenhar numa folha de papel que ainda está em branco do que numa folha onde já tem muita coisa escrita. Então, como você pode ver, os maus hábitos não são apenas um processo mental, eles são realmente uma coisa fisiológica, porque os neurônios e as suas conexões são uma parte física do seu corpo e não são apenas pensamentos abstratos, é realmente matéria. Então, resumindo sobre a mielinização, sempre tome muito cuidado de não aprender nada de errado, porque vai ser muito difícil deletar essa informação mais tarde. Se você já estudou algumas coisas erradas, você precisa estudar a forma correta várias vezes, até que o novo hábito seja mais forte do que o antigo. Mas, realmente, por causa disso, é muito importante que, além de ouvir e imitar a pronúncia, a gente tem que tomar esse terceiro passo e controlar se tudo que você está falando é correto e ter esse controle de qualidade. Agora, para ter esse controle, a gente vai gravar o que você está falando para realmente poder comparar com a pronúncia dos nativos. Tem dois jeitos de fazer isso. Um dos dois jeitos é um programa chamado Audacity. Eu estou gravando esse vídeo agora para você com esse programa. Eu recomendo muito, é grátis, é open source, freeware. Você pode baixá-lo na internet grátis, simplesmente é só digitar no Google Audacity, download ou baixar Audacity e você já vai achá-lo. Ou você também pode gravar a sua voz num iPhone, num smartphone. Muitos MP3 também têm microfones integrados. E um outro jeito, além de gravar, se você tem um professor particular, ele também pode controlar, ele também pode ser o seu controle de qualidade quando você pratica a pronúncia. Então, realmente é importante pedir que o professor corrija cada erro que você faz na pronúncia, porque muita gente não quer sempre ficar falando que alguma coisa está errada. Também quando você tem amigos que são nativos, eles geralmente não vão querer ficar corrigindo você com cada frase que você pronuncia alguma coisa errada, mas é importante pedir que eles façam isso para que você realmente pode melhorar. Ok, o quarto passo, depois de ouvir a pronúncia certa, depois de imitá-la e de controlar se você pronunciou tudo certo, é corrigir os seus erros. E quando você tem dificuldade com a pronúncia de alguma coisa, eu recomendo praticá-la em pequenos pedaços. Quer dizer que, às vezes, tem uma palavra que é muito longa, que tem muitas sílabas e é difícil de pronunciar tudo de vez. Então, pronuncie sílaba por sílaba. Para isso também, o curso do Adi é fantástico. Logo, quando você já consegue pronunciar cada sílaba individualmente, você pode juntar duas sílabas e pronunciar as palavras difíceis em grupos de 2 sílabas de vez. E depois juntar 2 desses grupos para pronunciar 4 sílabas de vez. E assim por diante, até você consegue pronunciar unidades de som mais longos com facilidade. O quinto passo é verificar se você está pronunciando certo. Isso é o oposto de imitar e controlar. No início dos 6 exercícios, você ouviu a pronúncia de um nativo e depois você imitou e verificou se você pronunciou certo. No passo 5, quando você verifica a sua pronúncia, você vai falar primeiro e depois ouvir o áudio para ver se você pronunciou do mesmo jeito que os nativos fazem. E no contexto desse passo, quero falar um pouquinho mais sobre os maus hábitos que a gente muitas vezes já criou no passado.
Porque às vezes o maior desafio não é aprender uma coisa nova, senão desaprender os antigos hábitos que não são eficazes. Tem um ditado em inglês que fala: It isn't what we don't know that gives us trouble, it's what we know that just ain't so. Ou em português, as nossas dificuldades muitas vezes não provêm das coisas que a gente não sabe, senão elas provêm das coisas que a gente sabe que estão erradas. E como já mencionei anteriormente, a única maneira de corrigir erros e maus hábitos é repetição. Em inglês dizem repetition's the mother of skill. A repetição é a mãe das habilidades e também é a mãe da correção de maus hábitos. E o último passo, o passo número 6, é soltar. Soltar significa que a partir de um certo momento você precisa parar de pensar tanto na pronúncia e simplesmente falar. Primeiro você precisa, claro, ouvir, imitar, controlar se você falou tudo certo, corrigir os seus erros e depois verificar a sua pronúncia. Mas chega uma hora quando você já passou por esses 5 passos que você precisa simplesmente soltar a língua e falar, falar e falar. Sem medo, sem se preocupar muito, para realmente também desenvolver essa facilidade de falar sem travar. Aí eu faço a distinção entre 2 níveis, de iniciante e limiar. O iniciante é aquele aluno que ainda não consegue montar uma frase inteira, que ainda não consegue manter nenhuma conversa básica. E nesse estágio é muito importante estudar com muitos detalhes e evitar qualquer erro. Realmente aprender tudo com perfeição. Limiar é o nível quando o aluno já consegue manter pelo menos uma conversa básica. E a partir desse momento é mais importante soltar a língua e falar muito e ter imersão absoluta. Como músicos, músicos praticam tudo no início muito devagar, prestando muita atenção em cada nota, mas uma vez que eles tocam a canção, uma vez que eles estão no palco, eles não pensam em cada nota. É o contrário, se eles pensassem em cada nota, com certeza ia sair errado, porque é o subconsciente que faz o trabalho a partir desse momento. Quando eu dei aulas de piano, eu tinha um ditado: quando você está praticando, finge que você está no palco. E quando você está no palco, finge que você está apenas praticando. Ok? Isso conclui o curso Fórmula Pronúncia. Você aprendeu por que é importante prestar atenção na pronúncia e melhorá-la o máximo possível. Você aprendeu muitos conceitos teóricos sobre a pronúncia que fazem muita diferença na hora de estudar. E você também aprendeu como praticar a pronúncia em 6 passos para melhorá-la drasticamente e ser quase confundido por um nativo. Então, agora está na hora de pôr a mão na massa e começar com os exercícios. Bons estudos e um abraço. Tchau, tchau.